Olá, aqui é o pastor Fagá, da Igreja Evangélica Cidade Não Desamparada. Nós estamos com mais um vídeo no canal. Pedimos a todos os irmãos que curtam nossos vídeos e se inscrevam no canal para receber novas notificações dos vídeos que estaremos publicando nas próximas semanas. Hoje a nossa mensagem está no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. O tema da mensagem de hoje é: não seja escravo do pecado. A palavra de Deus diz o seguinte no verso 23 do capítulo 6 de Romanos: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que a palavra de Deus nos traz neste versículo? Nós temos, irmãos, que morrer para o pecado. O pecado destrói a nossa relação com Deus. O pecado nos afasta de Deus. Nós somos pecadores. Agora, nós temos que ter o arrependimento dos nossos pecados. Aquele que peca e não tem arrependimento, ele se afasta de Deus. Porque Deus é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Então, nós temos que viver uma vida nova de arrependimento. O velho homem foi crucificado com Cristo. O Evangelho é uma palavra que penetra os nossos corações e nos traz mudanças. Se você aceitou a Cristo e você não tem uma mudança de vida, então algo errado está acontecendo. Porque uma vez que você aceita Cristo, que Ele entrou no seu coração, você é um homem novo. Por isso que está dizendo que o velho homem foi crucificado com Cristo. Entendeu? As coisas velhas ficaram para trás. Nós iremos agora começar uma nova vida com Cristo. Nós vamos estudar a palavra, nós vamos crescer cada dia mais e mais. Agora, uma vez que o pecado se enraiza na nossa vida, nós temos que tirar esse mal dos nossos caminhos. Porque o pecado, ele vai nos distanciar da salvação. Então, nós temos que ser mortos para o pecado e viver para Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é nos salvar. Deus é bom. Ele quer salvar a todos. Mas Deus nos deu o livre arbítrio. Ou seja, a decisão é nossa. Ou nós seguimos com Deus, ou nós seguimos um caminho errado que, no fim, nós não herdaremos a salvação. E a salvação é algo muito importante. Por que é muito importante? Porque um dia nós todos partiremos daqui, como eu já falei. Pode demorar 1, 2, 10, 20, 40, 50 anos. Mas uma vez em que nós fecharmos nossos olhos e que partimos daqui, aqueles que herdaram a salvação, eles estarão com Cristo. E aqueles que não creram que Cristo é o nosso Salvador, esses não herdarão a salvação. E lá haverá choro e ranger de dentes. É o que diz a palavra de Deus. Então, irmãos, uma coisa importante é que nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. O que é a graça? A graça é um dom gratuito de Deus para que nós consigamos alcançar a nossa restauração. Por quê? Porque a salvação, diz a palavra de Deus, ela não é alcançada por meio das obras. São as boas ações, vamos dar um exemplo, mas sim da graça de Deus, né?
Hoje, quem é escravo do pecado, ele está caminhando para a morte, mas a morte eterna. Não irá alcançar a salvação. Mas aqueles que obedecem a Deus alcançarão a justiça. A justiça de Deus. Veja bem, se nós formos libertos do pecado, nós não seremos mais escravos do pecado, mas escravos de Deus. E sendo escravos de Deus, colheremos o fruto da santidade. E o nosso fim é a vida eterna. Olha que bênção. Vou repetir. Libertos do pecado, nós seremos escravos de Deus. Colheremos o fruto da santidade e o nosso fim é a vida eterna. A vida eterna junto com o nosso Salvador. Nós andaremos em ruas de ouro, lá não haverá tristeza, lá será só alegria. Nós iremos louvar a Deus 24 horas por dia. Então, irmãos, veja que coisa linda que Deus nos deu, né? Eu vou repetir aqui até o que nós começamos, aqui no verso 23 do capítulo 6 do livro de Romanos, pois o salário do pecado é a morte eterna. Nós daremos a salvação. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Herdaremos a vida eterna com Cristo. E ainda eu tenho mais uma palavrinha que está aqui no livro de João, no capítulo 8. Eu vou ler aqui os versos 34 e 51. Olha aqui o que disse o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, nos seus ensinamentos, disse no verso 34, Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. E aí, no verso 51, o Senhor Jesus nos diz: eu lhes digo a verdade, quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. O que é esse jamais morrerá? O jamais morrerá é que herdarão a salvação, herdarão a eternidade com Cristo, né? Então, irmãos, fica essa mensagem para todos vocês, que nós temos que rever as nossas atitudes. Eu falo e repito a vocês, nós todos somos pecadores, mas nós temos que ter o quê? O arrependimento. Aquele que não se arrepende dos seus pecados, aquele que acha que pode falar uma mentira, uma mentirinha, por exemplo, esses não herdarão a vida eterna. Por quê? O pecado desagrada a Deus. E Deus não irá conceder a vida eterna àqueles que vivem diariamente no pecado. Nós temos que ter o arrependimento, nós temos que ter uma vida voltada a Deus, nós temos que ter o costume de ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus é um hábito que nos faz alcançar um crescimento espiritual, que nos faz ficarmos cada dia mais apegados a Deus, para que nos faz sermos libertos do pecado e das tentações deste mundo maligno. Eu quero, do fundo do meu coração, agradecer aos irmãos que nos têm seguido no canal, têm visualizado nossos vídeos. Nós estamos trabalhando com novos materiais, nós iremos trazer coisas novas no canal, estamos trabalhando aí algumas coisas de divulgação. Então, agradeço muito aos irmãos que, com certeza, a nossa igreja está crescendo a cada dia. Eu quero orar com os irmãos, eu quero pedir que Deus esteja abençoando a todos e que dê a vocês uma semana abençoada. Então, oremos, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, eu peço que o Senhor abençoe os irmãos que
que estão assistindo esse vídeo. Dê a todos uma semana abençoada. Eu quero agradecer pelas lutas porque passamos essa semana. Essa semana a minha esposa esteve internada e ainda está internada em um hospital, tratando de uma broncopneumonia e uma sinusite. Mas Deus é fiel e justo para curar, para limpar as bactérias que se instalaram no corpo dela. E ela está saindo desta enfermidade por meio das mãos de Deus, que tocou naqueles médicos, naqueles enfermeiros, em todas as pessoas que trabalham naquele hospital. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter cuidado da minha família. E é isso que primeiro eu agradeço a Deus, eu agradeço a Jesus, e eu peço a Deus e ao Senhor Jesus que nos abençoe nessa semana e que nos dê paz, que nos dê alegria. Viva Jesus! Obrigado, irmãos! Que nós possamos estarmos juntos em mais um vídeo no canal na próxima semana. Até lá!